Presidente, gravação iniciada. Bom dia a todos. Iniciamos a sessão da manhã do dia 29 de janeiro de 2021. Estão presentes o conselheiro Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Druro, Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Lisiane Jolote Meira. Estamos com a ausência do conselheiro Ari Vendramini, que está com problemas na internet e não está conseguindo participar. Então, é uma ausência justificada. Sim, Marcelo? Presidente, a senhora tem que reordenar a ordem de votação. Tá. Aí o Marco Antônio passa a ser o primeiro, é isso? E o resto segue normal? Aí sou eu, aí depois de mim é o Zé Adão. Aí vai ter que ser 3 conselheiros contribuintes e a senhora. Então, Porque eu sei que a senhora vai ter que falar de novo para a nossa, ajudante aí. Tá. Então é Marco Antônio. Marco Antônio é o nosso decano. Marco Antônio passa a ser o primeiro. Bom, então vamos em frente. Quer dizer, desculpa, eu não sei, eu até falei isso, eu não sei se a gente tivesse sentado lá no nosso plenário e o Ari faltasse, o Marco ia votar primeiro, depois eu. Aí depois seria o Salvador, depois seria o Zé Adão, a Semiramis, a Sabrina e a presidente. Eu acho que seria isso. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Mas vamos lá. Então, eu peço, por favor, que o apoio convoque o advogado, doutor Hugo de Brito Machado II. Ok, presidente, farei a convocação. Muito obrigada. Item 216 a 231 da pauta, doutor Hugo, seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Muito obrigada, Ana. Ele ainda não deu retorno, só um minuto. Item 216 a 231 da pauta, doutor Hugo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Bom dia, doutor Hugo. Muito bem-vindo. Bom dia. O senhor vai acompanhar e sustentar nos itens 216 a 231. Isso. Certo. Nós tivemos aqui alguns problemas técnicos, por isso que demoramos um pouco, e nós estamos com um conselheiro fazendário a menos. Então, a nossa ideia é seguir dessa forma, a não ser que o senhor tenha alguma objeção. Não tenho nenhuma objeção, não. Então, vamos em frente. Muito obrigada. Bom, nós passamos ao julgamento dos itens 216 a 231, cuja recorrente é Grande Moinho Cearense, S.A., e nós temos aqui a presença do patrono, Dr. Hugo de Brito Machado II. Esses processos são de minha relatoria. Todos os processos, na verdade, eles têm, né, o mesmo conteúdo no recurso voluntário. Então, eu peço, por favor, para que vocês abram a decisão do primeiro, né, e eu acho que os outros são bastante similares. Ó. Bom, se trata de PERDICOMP, né,
E a nossa discussão aqui, ela vai em torno da questão dos insumos. Então, o que se discute aqui é o próprio conceito de insumos, né? Apesar de agora já estar mais tranquilo, mas o processo passou pela evolução histórica do conceito de insumos para PIS/COFINS. Aí nós temos discussão sobre glosa de embalagens, né? Glosa dos custos com frete para transporte, né? Entre estabelecimentos de mercadoria já pronta. Nós temos aí dentro disso uma discussão de nulidade de lançamento, porque não houve segregação, né, nesse frete. E temos também uma questão de créditos considerados extemporâneos e, por fim, uma questão de cerceamento ao direito de defesa e princípio da verdade real e, eventualmente, ou melhor, há um pedido aqui de produção de provas. Se o doutor Hugo de Brito quiser já complementar essa minha exposição bem sintética e já fazer a sua defesa, fique à vontade. Perfeitamente. Muito obrigado. Bom dia a todos, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora relatora. É uma honra estar aqui perante o CAF e poder contribuir com o trabalho dos senhores, das senhoras aqui no julgamento dessa questão. E como já foi muito bem destacado pela relatora, são vários processos, mas eles todos giram em torno da mesma questão, que é a glosa de créditos relativos a PIS e COFINS não cumulativos. E são basicamente três pontos essenciais. Foram 3 motivos que levaram à glosa dos créditos. O primeiro deles, 2 deles relacionados à ideia de insumo, ao conceito de insumo, e à extemporaneidade do crédito. Então, primeiro, em relação à questão do insumo. 2 dos 3, 2 estão relacionados à questão do insumo. Então, o primeiro deles diz respeito à questão do transporte ou do frete entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, do mesmo moinho. Então, a fiscalização entendeu, a decisão de primeira instância manteve esse entendimento, que só é possível aproveitar crédito de PIS e COFINS referente à despesa com transporte, com frete, se for para estabelecimento diverso do contribuinte. Se for para 2 estabelecimentos do mesmo contribuinte, não seria possível fazer esse aproveitamento. E aqui o que eu queria destacar para os senhores, além de essa distinção não ter nenhum sentido, não ter amparo na legislação, é que se trata de um moinho, não se trata de uma rede de supermercados, não se trata de um outro estabelecimento qualquer, se trata de um moinho. Então, esse moinho, ele tem, o estabelecimento industrial dele fica em Fortaleza, no Porto do Mucuri, que é inclusive adaptado para receber o trigo que vem geralmente da República da Argentina de navio. Então, a farinha de trigo é produzida em Fortaleza, no moinho, e depois ela é enviada para os outros estabelecimentos do contribuinte que vão fazer a distribuição e o comércio dessa farinha. Então, a prevalecer o entendimento da fiscalização, seria preciso, para que essa empresa pudesse abater esses créditos, que ela tivesse um moinho em cada estado do Brasil, ou um moinho em cada cidade, o que é completamente absurdo. Não faz nenhum sentido isso para a organização das atividades dela. Então, não tem sentido que o frete ela só possa abater se for entre estabelecimentos dela própria e não não poder abater para estabelecimentos dela própria e só para de outros estabelecimentos. Transporte para outros estabelecimentos. Então, esse é um ponto. O outro ponto diz respeito à embalagem. E aqui também é importante fazer uma observação em relação à natureza e ao produto que se está tratando, que é farinha de trigo. Então, a fiscalização entendeu que se tratasse da embalagem de apresentação da farinha de trigo, por exemplo, no supermercado, farinha de trigo marca X e está lá com aquela embalagenzinha branquinha ou transparente, essa embalagem poderia ser objeto de apropriação do crédito de PIS/COFINS, o que foi pago de PIS/COFINS na aquisição da embalagem. Mas, se tratando de embalagem para transporte, não. Como se a embalagem para transporte não fosse essencial, não se encaixasse naquele conceito que foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando julgou em sede de recurso repetitivo, que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Então, não tem como transportar farinha de trigo em caminhão de uma cidade para outra, de um estado para outro, naquelas embalagens que elas aparecem no supermercado. Ela tem que ser colocada numa embalagem um pouco mais protegida para que possa ser transportada. Então, não há como exercer atividade econômica
Não há como exercer a atividade econômica de fabricar e comercializar farinha de trigo sem, primeiro, no caso do frete, transportar a farinha de um estabelecimento para outro, já que ela não tem como ter um moinho em cada lugar, e depois ter uma embalagem que possa acomodar essa farinha durante esse transporte, para que quando o consumidor possa adquirir a farinha no supermercado, ela não esteja estragada, molhada, contaminada. Então, é claro que esses dois itens, tanto o frete como a embalagem para o frete, são itens que se encaixam perfeitamente na definição de insumo, tal como delineado pelo Superior Tribunal de Justiça. E, finalmente, o terceiro item, sim, em relação a essa questão do transporte, como foi destacado pela relatora, e aqui entra um argumento subsidiário. Na verdade, todo o frete deve ser objeto de aproveitamento e, portanto, toda a glosa deve ser desconsiderada, a glosa deve ser desfeita, o crédito todo deve ser aproveitado. Mas se fosse o caso de apenas permitir o creditamento no transporte entre estabelecimentos diferentes e não permitir, no caso de transporte, entre estabelecimentos do contribuinte, a fiscalização deveria ter feito essa segregação. Inclusive, isso foi pedido e em primeira instância, a primeira instância entendeu que não era mais possível fazer isso. Então, essa segregação, se fosse necessária, deveria ser feita, porque o próprio fiscal admite que há operações de transporte entre estabelecimentos diversos que não são do mesmo contribuinte. Mas como ele não conseguiria, não teria tido como fazer essa segregação, ele desconsiderou tudo. Então, esse ponto também deve ser levado em conta. E, finalmente, a questão da extemporaneidade. Alguns créditos foram glosados porque foram aproveitados depois do período em que o aproveitamento inicialmente poderia ter acontecido. E a fiscalização não pôs em dúvida a ocorrência da operação, não pôs em dúvida a existência do crédito, a possibilidade de aproveitamento desse crédito, nada disso foi posto em dúvida. Apenas se considerou que, como não teria havido uma retificação das DCTFs dos períodos em que os créditos deveriam ter sido aproveitados, não poderia ser feito esse aproveitamento. E nesse ponto que a recorrente insiste, é que a não retificação de uma DCTF, se não se põe em dúvida a existência do crédito, se não se põe em dúvida a ocorrência da operação e a sua dedutibilidade, a não feitura da retificação, no máximo, seria o descumprimento de uma obrigação acessória que ensejaria a aplicação de eventuais penalidades, mas não a vedação em si mesmo a direito de crédito. E aqui a recorrente encerra a manifestação dizendo que tanto o Superior Tribunal de Justiça, em sede repetitiva, como o próprio CARF, tem diversas decisões já encampando o entendimento de que o conceito de insumo não pode ser tão restrito como foi entendido pela fiscalização e pela DRJ, e que, portanto, esses, inclusive, em relação a embalagens para transporte, já há precedentes do CARF, eles estão citados no recurso voluntário, na manifestação de inconformidade, é o caso do acórdão 3403-002-470, que se refere especificamente à embalagem para transporte. Então, não só em sede de recurso repetitivo, no caso do Judiciário, como o próprio CARF, já tem decisões que dão razão à recorrente e com amparo nelas e na ideia de que a não cumulatividade, se diz muito que a não cumulatividade em matéria de PIS e COFINS é matéria puramente legal, não é matéria constitucional. E isso é verdade em parte, porque a Constituição dá à lei a opção de adotar ou não adotar a não cumulatividade, mas não dá a opção de adotar uma não cumulatividade pela metade, aumentando as alíquotas e arbitrariamente restringindo o direito ao crédito. Então, nesse caso, nós estamos diante de restrições arbitrárias ao direito de crédito que não encontram amparo nem na Constituição, nem especialmente, para que não se precise ingressar em argumentos constitucionais, na própria legislação, tal como já foi interpretada pela Corte, que tem competência para fazer isso em última instância, que é o STJ. Então, com base nesses pontos, a recorrente pede, espera que o seu recurso voluntário, os seus recursos voluntários nos vários processos, que são todos iguais, o que muda só uns são relativos a PIS, outros a COFINS, e muda também o período. Mas o aspecto as questões são essas três que foram pontuadas, e se pede, portanto, que eles sejam providos. Obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigada, doutor. Alguma pergunta? Posso, então, passar o meu voto? Ok. Vamos lá. Eu dividi o voto também de acordo com esses itens, né, que foram apresentados pelo patrono e também estão no recurso voluntário. No primeiro item, eu retomo uma discussão que nesse momento já é bem consolidada, mas que o processo se desenvolveu, né, enquanto nós discutimos, que é o próprio conceito de insumo. Então, eu retomo que é evolução histórica, e concluo que hoje, né, deve ser adotado o conceito de insumo, né, constante da decisão do STJ,
e também do parecer da Receita. Então, nesse sentido, entendo, né, que são aceitando os argumentos da recorrente nesse sentido. Entrando no item 2, a questão é a glosa de embalagens, né? E aí eu trago as afirmações da recorrente de que as embalagens são imprescindíveis à boa conservação, que foi também que o patrono ressaltou aqui. Essas embalagens, elas são necessárias, né, para conservar o derivado do trigo e garantir a sua rigidez para o consumo humano no deslocamento entre o moinho e os postos de venda, né? Eu entendo que a evolução do conceito de insumo, ela abarca, né, essa embalagem, principalmente se ela é efetivamente essencial, né, e aqui para garantir a qualidade, né, para o consumo humano do produto. Então, a minha proposta é de dar provimento ao recurso voluntário em relação às embalagens. Podemos votar todos ao final? O item seguinte são os custos com frete para transporte entre estabelecimentos da recorrente, né? O que eu observo aqui, deixa eu ver, trouxe uma declaração da recorrente, explica que ela tem um estabelecimento industrial situado em Fortaleza, recebe o trigo para moagem, transforma em farinha e faz o deslocamento dessa farinha para os seus diversos pontos de venda, né? Então, esse crédito, aí eu observei que normalmente esse crédito é concedido pela turma, né? E muitas vezes ele tem sido embasado em decisões da Câmara Superior. Então, eu cito algumas aqui, mas eu também faço uma observação de que a Câmara Superior, no dia 11 de março de 2020, ela mudou de entendimento, então tem uma declaração de voto do conselheiro Rodrigo Poças, no sentido de que esse transporte entre estabelecimentos não pode ser considerado insumo para propósito de dedução. No entanto, eu mantenho o meu entendimento anterior, né, de que esse transporte entre estabelecimentos, ele faz parte do processo e deve ser considerado como insumo. Então, a gente aqui vai ter uma discussão se ele faz parte do processo produtivo ou, eventualmente, se seria já um frete para venda ou se, né, não seria efetivamente insumo. Então, são 3 pontos aqui, mas a minha proposta é considerar insumo, né, parte do processo produtivo. Aí nós entramos no item 7, que a recorrente traz essa discussão, que se for mantida a glosa do transporte, teria que ser segregado. Se for mantido o meu entendimento, essa discussão perde a relevância, mas se ela voltar para a mesa, eu entendo que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente todas as provas dessa situação. Em relação aos créditos extemporâneos, a recorrente, como afirmou também o patrono, diz que não há dúvida que a operação ocorreu, né, e que, de fato, não foi feita a retificação. Deixa eu ver. A nossa conclusão tem sido no sentido de conceder, né, esse crédito extemporâneo, desde comprovado, claro, e no prazo de 5 anos a contar da aquisição do insumo. Então, a minha proposta aqui também é dar provimento, né, com essa limitação. E aí a recorrente invoca a questão da verdade material e seu direito de produção de provas. Me parece que isso está superado, então a minha proposta é negar provimento nesse item. Então, essa é a minha conclusão, né? Então, eu estou propondo dar provimento para a glosa das embalagens, estou propondo dar provimento também para o transporte entre estabelecimentos e o crédito extemporâneo observado prazo de 5 anos da aquisição do insumo. Então, é esse meu voto. Então deu provimento em todos os itens? Sim. É isso que eu entendi também. Aquela parte dos outros créditos de segregação ficou superado quando você deu... Foi superado, exatamente.
Sim, Tá. se for nessa Então, a conclusão é provimento parcial apenas em razão da questão porque o processo de homologação vai se dar lá na unidade de origem de acordo com os limites impostos, mas todos os argumentos vão ser. A proposta é de aceitação de provimento de todos os argumentos. Então, tá bom. Reverter todas as glosas e aceitar o crédito temporâneo, é isso, né? Isso. Presidente, eu só não entendi qual foi o seu voto em relação ao frete. O frete entre estabelecimento, a senhora está dando provimento? Estou dando provimento. Eu trouxe só a decisão para informar. É que a senhora falou de uma segregação que eu não entendi, necessidade... não, é porque ele pede segregação, porque ele diz que não são todos os fretes que são entre estabelecimentos, e que não foi feita segregação. Então, eu entendo que está superada, mas se vocês não seguirem meu voto, aí eu negaria provimento. Ela fica superada. Se a fiscalização glosou dizendo que era frete entre estabelecimentos, se a gente vai dar provimento a isso? Sim, exatamente. É absolutamente irrelevante essa segregação. Mas tá bom. Agora eu compreendi. Obrigado. Eu tenho uma dúvida em relação aí a essa parte final, item 5, cerceamento do direito de defesa. Isso, na verdade, é uma preliminar, né? Que ela deveria ser apreciada logo lá no início. E a senhora, então, nesse caso aí, está rejeitando a preliminar, isso? É verdade que eu segui a ordem do recurso voluntário, mas você tem toda a razão. É que as nulidades, quando você dá provimento no mérito, a nulidade você nem precisa analisar, na verdade, né? Qual que é o artigo? É 53, né, do decreto. Eu costumo sempre analisar a preliminar de nulidade, aí caso eu a constate, aí se o provimento... É que ela ficou no final também, porque ela é uma mistura de nulidade com pedido de produção de prova. Então, eu teria, na verdade, que separar os dois, se eu for colocar como preliminar a nulidade. Mas está sendo rejeitada ou está sendo... Como é que é? Está sendo rejeitada. Ou prejudicada, não sei como é que fica. Como a nulidade é rejeitada, né? E o pedido de prova também, né? Tá. Na verdade, eu acho que o pedido de prova está superado. Ok. É o 59, Salvador, parágrafo 3º. 59, né? Isso mesmo. Parágrafo 3º. Obrigado. Eu vou passar essa parte, então, da nulidade para o início e da verdade material, produção de provas, eu deixo aqui. E dou por superado, na verdade, não é nem negada, né? Não tem sentido produzir prova com uma decisão dessa. Então, eu vou resumir o voto, né? Na verdade, quanto à preliminar, ela foi negada a preliminar. Na verdade, desculpa, presidente, na verdade, Salvador, só uma retificação. Na verdade, é que se você vai dar provimento a preliminar, você pode eventualmente não decretar a nulidade porque você vai dar provimento no mérito. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora, se você não acata a preliminar, você tem que consignar que não acatou. Eu não acatei, é verdade. Beleza, aí você tem que... O contrário é que você poderia fazer. Se a tua intenção é dar provimento a preliminar e você também daria provimento no mérito, aí você pode não se pronunciar, não decretar nulidade e dar provimento no mérito. É isso que diz lá o 7235. Tá. Ok. Então, a minha decisão, voltando aqui, é por negar a preliminar de nulidade, dar provimento, a minha proposta, não é meu voto, dar provimento em relação à glosa de embalagem, transporte entre estabelecimento, créditos temporâneos, né, na forma do voto, ou seja, o crédito tem um prazo de 5 anos. E em relação ao pedido de provas, eu vou dar como superado, acho que não precisa estar nem a conclusão. Okay? Então, negar a preliminar e conceder em relação à embalagem, transporte e créditos temporâneos. Ok? Mais alguma questão? Podemos votar? Okay? Então, nós vamos passar a votação e vamos votar em conjunto, porque são exatamente os mesmos pontos, os itens 216 a 231. Então, voltando ao meu voto, é negar a preliminar e dar provimento
no que concerne a glosa de embalagem, transporte em estabelecimento e créditos temporâneos, desde que respeitado o prazo de 5 anos da aquisição do insumo e comprovada a existência do crédito. Aprovimento parcial. Doutor Marco Antônio, desculpe. Inicialmente tem essa discussão aqui na turma quanto ao frete de produto acabado entre estabelecimentos, né? Qual seria o inciso adequado para conceder o creditamento, né? Tem a opinião aqui do Dr. Marcelo, que diz que seria o frete sobre vendas, né? Eu sempre acompanhei, até agora ainda não tive a oportunidade de eu mesmo fazer um voto nesse sentido, mas eu sempre acompanhei como se considerado fosse insumo. Então, eu vou acompanhar por enquanto, mas eu destaco aí esse entendimento que eu acho relevante e que talvez futuramente eu possa até mudar. Por enquanto, eu vou continuar com esse meu entendimento, acompanho integralmente a relatora. Muito obrigada, doutor Marco Antônio. Doutor Marcelo? Eu vou acompanhar em todos os itens, integralmente, e no item do frete de produto, o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte, eu vou acompanhar pelas conclusões, porque eu acho que ele tem que ser incluído no inciso 9 de frete nas vendas. Então, e nesse item eu acompanho pelas conclusões. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor José Adão? Presidente, eu acompanho, com exceção do aproveitamento de créditos temporâneos. Para mim é imprescindível a retificação do DACOM e da DCTF, inclusive para evitar-se pedido em duplicidade e para que se também veja a certeza de liquidez do crédito pretendido. Porque informa o valor do período anterior, não sabe que decorreu de quê. Informou lá, meu crédito anterior foi 500 mil. Então, deferiu 500 mil, ninguém analisou isso anteriormente. Então, eu acho que deveria sim retificar o DACOM e a DCTF. Então, nesse ponto, eu divirjo. Os demais acompanhem na íntegra. Muito obrigada, doutor José Adão. Doutor Salvador? Eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Eu vou acompanhar, com exceção do frete de produto acabado, que eu também pensei melhor na linha do Marcelo, eu acho que cabe mais o inciso 9. Então, pelas conclusões, em virtude dessa qualificação do inciso. Doutora Sabrina? Acompanho, presidente. Muito obrigada. Então, como que nós ficamos? A decisão foi dar provimento parcial, por unanimidade, negar preliminar de nulidade, por unanimidade, a glosa de embalagem. Em relação ao transporte entre estabelecimentos, foram pelas conclusões o doutor Marcelo, a doutora Semiramis. Mas é unanimidade também, né? É unanimidade também. É unanimidade. Só que o doutor Marcelo e a doutora Semiramis foram pelas conclusões. Em relação ao crédito temporâneo, houve divergência do doutor José Adão. Então, foi por maioria. Então, foi por unanimidade, com exceção do crédito extemporâneo, que foi por maioria. E assim, nós temos, né, eu anuncio a decisão dos itens 216 a 231, e com isso encerramos o julgamento desses itens. Agradeço aqui a presença do doutor, muito obrigado. Obrigado, doutor, um bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, bom trabalho para vocês, bom final de semana. É sempre um prazer. Realmente. Bom que rendeu, né? De carreirinha assim. Agora nós vamos continuar. Eu vou salvar isso que a gente fez na pasta, que eu estou com outro aqui aberto, mas a gente já pode continuar. Um minutinho aqui. Eu mandei uma mensagem para o Ari para ver se ele quer tentar entrar, para ver se a internet dele já melhorou. Tá.
Presidente, a gente deveria pensar nessas carreirinhas aqui para diminuir o nosso passivo, né? Mas meus, os outros não são de carreirinha, apesar de Saint-Gobain não é carreirinha, não? Não? Esse Saint-Gobain aqui, Saint-Gobain, não sei. Quem sabe fala... tem 3 situações, Saint-Gobain, 3 situações diferentes. Não, porque aí a gente matava um monte, não sei nem se forem 3 situações diferentes, mas é tanto processo, cara, é tanto que talvez valesse a pena a gente fazer esse. Eu acho que a gente não tem outra carreirinha dessa, eu não sei, deixa eu até olhar. Bastante mesmo, hein? Tem mais de 15, acho. Eu acho que a gente não tem uma carreirinha desse tamanho nos outros dias, não. Aliás, tem uma sim. Não é tão grande quanto... Não, tem a Cooperativa Mista dos Produtores de Leite. Deixa eu ver. Mas é repetitivo. É repetitivo? Uhum. O Saint-Gobain tem 18 processos. Se for 3 assuntos, eu acho que dá pra gente... A gente poderia fazer esses 3 e fazer aquele repetitivo. Aí a gente não... A ordem da portaria é seguir. A gente teria que dar uma razão para excepcional. Vocês entendem que há uma razão? Mas aqui não seria a ordem. O Saint-Gobain é a ordem. Saint-Gobain acho que é a ordem. Tem a GVT no meio. O Saint-Gobain é a ordem. É o próximo? Não, é que a gente teria que voltar agora. Não, tem o próximo sim. Teria que voltar para ontem, que não terminou ontem. Agora, espera aí, o GVT está na pauta? O GVT normalmente tira, né? Eu tenho os do GVT que todos foram retirados. Não, a gente voltaria no 145. Pelo meu controle aqui, é isso? Sim. Aí tem o 145, 153. Tem o da doutora Semira, mas como a gente tem pouco tempo, eu não sei se a gente entraria no Saint-Gobain. Por que não a cooperativa de Morrinhos? Marcão? Cadê a senhora? E o 137 a 143? Como é o nome dele? Costa Ribeiro e Indústria de Moldura. Saiu retirado de pauta pela TGFN e um deles pelo patrão. Mas, Lisiane, a gente não pode seguir esse da Saint-Gobain, que é a pauta de hoje, exatamente hoje, não pode fazer ele. A regra tem que seguir a ordem, a gente teria que justificar. Vocês acham que se vocês quiserem, a gente vai, não tem problema. Não, eu não sei, eu tô... E da cooperativa de Morrinhos, que é da senhora? É repetitivo, não vai ter o mesmo efeito. Mas também, tá vindo. Sim, mas não é rápido, aplicar. Se é repetitivo, só fala a matéria e é repetitivo, tem que seguir também. Vai. É que não conta tanto para nosso número, né? E a siderúrgica Valinho, é de quem? É minha. Valinho? Peraí. Também minha. Tem bastante. Repetitivo. É tudo repetitivo. É repetitivo. Uhum. Bom, então vamos para a ordem, então, né? Vamos para a ordem. Ari, tá tudo bem aí, Ari? Vamos tentar. Eu não sei se a gente vai chegar nesses. Vamos tentar. Se a gente não chegar, eu ponho no início da próxima sessão. Podemos ir para 145, então? Não preciso justificar. O Ari caiu de novo, né? Então, tá bom. Então, vamos para o 145. Por favor. Posso anunciar, doutora? Então, passamos ao julgamento do item 145, cuja recorrente é a Companhia Siderúrgica Vale do Pindaré, de relatoria da doutora Semira. Por favor, doutora. Obrigada, presidente. Esse é um processo de compensação de créditos de COFINS não cumulativo exportação, em que na origem não foram reconhecidos os créditos, mas, por outro lado, foi dada a integralidade da compensação em virtude da ocorrência de homologação tácita. Só que esse contribuinte, ele fez várias retificações aos PERDECOMPs. E a fiscalização, num primeiro momento, ela não considerou os retificadores, né? Ela fez retificação tanto em PERDECOMP quanto em DCTF. Então, o que acontece é que, passado
esse despacho que deu a homologação tácita, a recorrente se insurgiu contra a o reconhecimento do crédito, embora ela tenha tácita. E a DRJ, num primeiro momento, ela deu pela nulidade do despacho decisório. Por quê? Por falta de análise das retificadoras, porque as retificadoras, elas foram apresentadas já no período que deveria ter sido analisado pelo primeiro despacho decisório. Aí, o que eu queria colocar para a turma no primeiro momento é que houve esse primeiro despacho decisório, reconheceu a homologação tácita, mas não os créditos em si, até porque tinha um PER junto, né? E o PER não estava sujeito ao prazo do DECOMP. Então, o crédito em si não foi reconhecido, mas as compensações foram homologadas, né, em virtude da homologação tácita. Contribuinte recorrendo em relação a essa parte, né, dos créditos, a DRJ decidiu pela nulidade do despacho decisório e mandou que a unidade proferisse novo despacho decisório. Porque já constavam, na época em que o despacho decisório foi proferido, já constavam as retificadoras. Aí, a dúvida que eu tenho é a seguinte: a DRJ mandou direto que fosse feito novo despacho decisório. Foi feito, só que a recorrente apresentou um recurso para nós, dizendo que não cabia mais esse tipo de conduta, né, já que estava tudo resolvido, na opinião dela, já que todas as compensações foram homologadas tacitamente. Só que esse recurso ele não subiu para nós, ao contrário, ele nem foi recebido como recurso, ele ficou parado nos autos. Simplesmente o despacho novo foi feito pela unidade de origem, um novo despacho decisório pela unidade de origem, em que parte foi homologada e parte não. Aí o processo recomeçou novamente com uma nova manifestação de conformidade no curso desses autos, e uma decisão da DRJ nova, e finalmente recurso para nós e a decisão da DRJ e a segunda manifestação de conformidade, nada de sério em relação ao primeiro despacho cancelado. O que eu fiz aqui foi analisar o curso do processo na nova manifestação, DRJ e recurso voluntário. Eu estou colocando essa questão porque realmente eu nunca tinha visto e eu fiquei na dúvida se a DRJ realmente poderia já mandar essa redação de um novo despacho decisório ou se caberia de fato recurso para nós em relação a isso. E aí, olhando aqui o decreto 7235, a nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a legitimidade. A minha dúvida é, a DRJ finalizou essa questão mesmo ou deveria ter vindo aquele outro recurso voluntário para nós? Essa é a minha dúvida. Embora eu tenha seguido o trâmite normal do processo, meu voto ele analisou a matéria controvertida da nova manifestação de inconformidade para a frente. E a questão de nulidade havendo prejuízo, o que aconteceu é que no primeiro despacho decisório, ele não analisou as retificadoras, então, por óbvio, todas estavam homologadas tacitamente. No momento em que a DRJ cancelou, foi feito um novo despacho decisório, parte delas ainda continuou com homologação tácita, porque o novo despacho foi proferido anos após, né? Porque após a declaração de nulidade, o despacho foi proferido na data contemporânea após a decisão da DRJ. Então, novas declarações continuaram sendo homologadas tacitamente e apenas uma não foi, junto com o PER, né? Então, eu segui essa linha a partir daí, mas eu queria colocar para vocês essa questão para ver se de fato há uma nulidade aqui em relação à defesa dela, se caberia para nós decidirmos se foi correta essa decisão da DRJ de anular o despacho decisório. Então, acho que isso seria algo que eu queria submeter à turma em primeiro lugar. Ô, Semina, mas eu não entendi muito bem qual foi o fundamento para anular aquele primeiro despacho. Porque ela já tinha apresentado retificadoras que já estavam disponíveis para o fiscal, e o fiscal não olhou.
fiscal olhou só as originais. Então, isso realmente é uma falha grave, né? Que a retificação poderia ser crédito a maior, a menor, enfim, foi realmente uma falha grave do despacho decisório. E não é que ela retificou posterior ao despacho, não é isso, já da autoridade já na origem da primeira análise das RECOMs. Então, essa foi a causa da nulidade. Tem uma coisa estranha, que aparentemente, quer dizer, a DRJ ela pode decretar a nulidade e dar um fim no processo. E aí a gente precisa, se a unidade de origem, aí se foi devolvido o prazo para a unidade de origem, ela pode revisar o seu ato e proferir uma nova decisão. Até aí eu não vejo problema. O que eu estou achando estranho é tudo ter sido, se tudo foi feito dentro do mesmo processo, que deveria ter sido constituído uma nova lide, né? Um novo processo. Mas eu também não quero ser o formalista da turma, mas o que me parece é isso. Ela pode fazer isso, aí há uma devolução do prazo para a unidade de origem, faz um novo processo. Eu estou colocando aí a gente tem que por ver... causa disso, porque foi feito tudo nos mesmos autos e a recorrente chegou a mandar um recurso para o É estranho mesmo. Só que o recurso, ela nem foi intimada a apresentar recurso, tá? A decisão da DRJ de nulidade de despacho decisório foi direto para cumprimento. Ela foi intimada do acórdão, obviamente, mas ela não foi intimada para apresentar recurso voluntário. Ela foi intimada do resultado e já voltou os autos para a origem, para a confecção do novo despacho decisório. Aí, depois desse novo despacho decisório, ela teve oportunidade de fazer uma nova manifestação? Nova manifestação. Beleza. Então, o processo seguiu. Acho que a coisa estranha aqui é que não foi constituída uma nova lide, né? Esse é que é o problema. Eu acho que se foi decretada a nulidade, o ato administrativo foi extinto. O original foi extinto. Então, tinha que ter uma nova... Exatamente, tinha que ter sido novo. É isso que eu estou achando... É isso que eu acho que me parece, assim, a minha primeira reação é que há uma inadequação em relação a isso. Mas teve um novo isso eu concordo, né? Isso eu concordo, mas o que mais me chamou a atenção é o fato de caberia só a DRJ essa questão da nulidade, não tem... E eu não tô... Agora você congelou. Não teve despacho decisório novo, então, Marcelo? Eu tinha entendido que teve. Teve um novo. O problema é que eles não constituíram uma nova lide, tá? É como se o despacho decisório original tivesse sofrido uma revisão. Isso eu já vi. Eu vi uma ou duas vezes em processo isso. É como se o despacho decisório tivesse sofrido uma revisão. O que acontece é que a doutora Semina me parece completamente certa. O que poderia acontecer é o delegado, e aí o Marcão, né, Marcão que trabalhou muito em unidade pode me corrigir, eu acho que o delegado poderia fazer essa revisão e fazer uma retificação do despacho decisório original. Isso eu já vi, e isso me parece absolutamente correto. Né, se você tem o primeiro despacho decisório, o delegado chegar a fazer uma revisão, retificar o despacho decisório original e o contribuinte ser reaberto o prazo para o contribuinte se defender. Eu não vejo problema. Só que aqui não foi o caso. Aqui o despacho decisório original o contribuinte foi notificado, apresentou a manifestação de inconformidade, a DRJ anulou, decretou a nulidade dele. Então, se ele era nulo, está extinto. Agora, mas aí foi feito outra, ele apresentou uma nova. Isso. Mas aí, a unidade ter feito um novo trabalho não é um problema. Se a ela, né, se foi identificado corretamente a questão do vício, e a ela foi devolvido o prazo, não tem problema nenhum. Se foi dentro do prazo, como isso aqui é declaração de compensação, tinha só que ver se estava dentro do prazo da homologação tácita. Aí ela pode fazer um reexame, reabre prazo. Agora, o estranho é não ter sido no âmbito de um outro processo. Agora, eu queria ouvir o doutor Marcão aí. Eu estou com uma dúvida aqui, tá? Pelo que eu entendi dos esclarecimentos da doutora Semiramis, ele apresentou inicialmente um PER e declarações de compensação, certo?
houve uma decisão, o primeiro despacho decisório, né, e considerou homologar tacitamente as declarações de compensação. Foi isso, não foi isso? Considerou, até aí. Eu acho que a Semiramis está aí. Não, tá aí, desculpe. Semiramis está aí? Só você ver se ela volta aí. Semiramis? Estou ouvindo vocês. Está ouvindo? Ótimo. Então, pronto. Teve, então, um despacho decisório da unidade de origem, considerando que todas as declarações de compensação, né, teriam sido homologadas tacitamente. Correto, até aí, né? Em relação ao PER, teve alguma coisa, ou ele usou todo o crédito nessas declarações de compensação? Porque teve manifestação de conformidade depois disso, né? Eu não, se tudo foi homologado tacitamente, por que ele entrou com manifestação de conformidade? Porque para chegar na DRJ, para ela anular... houve a homologação. Tá. Para ela homologar, ela anular, significa que teve uma manifestação de conformidade. Então, de alguma forma, a recorrente se sentiu prejudicada. Então, o prejuízo da recorrente foi justamente porque o PER crédito, e o PER não estava sujeito ao prazo da homologação tácita. Então, houve a homologação tácita de todas as compensações, só que não houve homologação do PER, do crédito do PER. Então, ficou uma situação esdrúxula, em que ela não tinha o reconhecimento do crédito, mas tinha a compensação homologada no limite de cada uma por causa da homologação tácita. Só que a essa época... Tá cortando, não estou conseguindo ouvir direito a explicação. Feitas as retificadoras, né? O despacho decisório inicial, ele deveria ter olhado as retificadoras já, porque com as retificadoras, algumas não teriam sido homologadas tacitamente. Então, o recurso do contribuinte na primeira fase, ou seja, a manifestação de inconformidade contra esse despacho decisório, foi em relação ao crédito, né? Ele não usou completamente? Ele não usou completamente esse crédito? Não. Ah, então pronto. Foi em relação ao crédito que ele não usou completamente. Ele ficou, então, satisfeito. Houve um indeferimento. Eu acho que houve um indeferimento. Um deferimento parcial dos créditos e as compensações foram tacitamente homologadas. Só que o que acontece? Uma parte do crédito dela, ela está brigando porque provavelmente ela quer obter o ressarcimento. Eu entendi seu ponto de vista, doutor Marcelo. Eu só quero chegar na linha do segundo... Todo esse questionamento que foi para entender essa primeira ida da RJ, depois quando ocorreu o segundo despacho decisório. A partir do momento que ocorreu o segundo despacho decisório, analisando essas declarações aí, novamente, a maioria, né, na verdade, quase todas, só uma que não, elas foram consideradas homologadas novamente, tacitamente, né? E disso, depois desse segundo despacho decisório, teve uma nova manifestação de conformidade da contribuinte? Teve. Aí depois teve uma nova decisão da DRJ? Desse segundo? Teve. Aí agora teve depois um recurso voluntário. O que eu entendo? Apesar de tudo, se encontrar no mesmo processo ali, administrativo, o que vale é essa segunda lide. A primeira, na minha opinião, encerrou, porque foi decretada a nulidade pela DRJ. E a partir do momento em que houve um segundo ato da unidade de origem, é esse que a gente deve apreciar. Esse ato que está em lide. No meu entendimento, mesmo sendo no mesmo processo. O correto seria, agora esquece isso, vamos fazer um novo despacho decisório e começar aqui no processo novinho para não ficar contaminado com tudo que aconteceu e seguir o rito do PAF. Esse é o meu entendimento. Mas eu acredito que, dando todo esse histórico no mesmo processo, o que a gente deve analisar é esse segundo ato. Eu queria colocar para vocês no primeiro momento, justamente porque eu fiquei analisado eventual recurso sobre a primeira decisão da DRJ, mas, de verdade, eu nem tratei sobre isso no voto, eu passei simplesmente, como o Marco chamou, a tratar da nova lide, seguida do novo despacho, nova manifestação, novo acórdão e recurso, eu segui dali para frente aqui no nosso voto. Essa foi a linha que eu segui, mas eu achei que realmente precisava ouvir vocês. Né? Mas eu concordo com você, Semiramis, porque a gente tem aqui o tal do formalismo moderado, né? Então, eu acho que essencialmente não houve preterição do direito de defesa,
né? Não houve nenhum problema, não houve desrespeito a prazos para fiscalização. Eu concordo com a senhora, vamos seguir em frente e analisar. Direito de defesa, realmente me parece que não, mas a gente tem que ver o seguinte, que no primeiro despacho decisório, ela homologadas. Você pode começar de novo? Passou muito tempo entre essa anulação. Nós não escutamos quando você falou do primeiro despacho decisório. Então, concordo com o doutor Marcelo, no sentido de que não houve cerceamento do direito de defesa. O primeiro despacho decisório, ele deu a integralidade das compensações como homologadas. E o segundo, apenas uma ficou de fora, porque, e mesmo assim, o segundo despacho decisório foi muitos anos à frente, né? Que foi considerado na data do novo despacho decisório. Então, entre a oferta das retificadoras até passar todo esse trâmite de novo despacho, enfim, realmente, eu não diria que ela foi prejudicada, mas ela não teve a integralidade das compensações tacitamente homologadas como ela teve no primeiro, né? Mas, de qualquer forma, houve uma incorreção grave no primeiro despacho decisório, né? O Zé Adão está falando, mas está com... Microfone, por favor, liga o microfone. José Adão? Está sem microfone. Estou achando que está havendo um equívoco aí, que no primeiro despacho decisório, pelo menos aqui que eu consultei nos autos aqui, não foi homologação integral. Foi, várias decontas não foram homologadas. Você abriu o processo aí, o primeiro, várias. Você homologou tacitamente várias declarações, e não homologou várias também. O despacho decisório, ele está lá na folha 289, por aí. O primeiro. A folha do processo eletrônico 285, mais ou menos. Por aí, 286 aí. Então tem lá, homologar B e C, não homologar as compensações de objetos dos débitos inclusos nas perdecontas abaixo relacionadas. São várias. Muitas mesmo. Trimestre 2004, primeiro, segundo. Aí pode ser até que quando a segunda decisão foi proferida, tem que ver se aquelas que não foram homologadas já estariam tacitamente homologadas, porque como aquilo foi anulado, a declaração de compensação continuou viva. Certo. Porque o despacho decisório foi anulado. O decisório só não homologou uma DECOM. Então, essa que não foi homologada tem que ter continuado viva, né? Na verdade, houve as retificadoras, né? Então, o que foi tratado no segundo despacho decisório foi aquilo que também foi retificado. Né? Então, além de ter trazido aquelas que não foram, as retificações, que não foram retificadas foram trazidas novamente, e as que foram retificadas foram trazidas as retificadas. O decisório foi uma só, sobrou, que não estava homologada tacitamente, considerando a data do novo despacho decisório, né? Do novo, não fala, eu estou dizendo que vários no despacho inicial, ficaram vários de fora, que não homologaram, no primeiro despacho, que está aí nessas folhas 290, folha 290, o item C, do despacho decisório. Agora, então, esse foi anulado, no primeiro, agora no segundo aí eu nem vi ainda. Para mim não tem relevância mais esse primeiro despacho, não existe, nem que perder tempo sobre ele, ali está no segundo. Se o primeiro foi anulado pelo segundo, é o segundo que está aqui em discussão. A segunda então, tudo esteja no mesmo processo aqui. Acho que a questão mais importante é que o PER não foi reconhecido. O PER, o direito creditório do PER não foi reconhecido. Aí que coube a manifestação de inconformidade da recorrente, aí que a DRJ deu pela nulidade do despacho decisório. Sendo nulo o primeiro, o segundo, ele reconsiderou todas as declarações,
só substituiu aquelas que tinham sido retificadas. E aí, como eu já disse, o segundo despacho, uma só não foi homologada tacitamente. E o PER também manteve o não reconhecimento do crédito. Então, mas aí homologando tacitamente, na verdade, o crédito que ele informa no PER é maior do que a soma de todas as compensações? Ele perdeu algum crédito nessa situação? Porque provavelmente. Se foi tudo homologado, quer dizer, restou só um, e ele instala o contencioso em relação a ele. No meu voto eu coloco como é que foi feita a operacionalização disso. Eu acho que aí, Sana, o fiscal pegou o PER e retirou tudo o que precisava para compensar as tácitas. E aí, o que sobrou do crédito não foi suficiente para homologar a última que não estava tacitamente homologada. Ok, perfeito. Isso eu coloco no meu voto, acho que fica mais claro. Então, mas qual que é a defesa dele? Qual que é a lei que foi instaurada aqui? A defesa dele é que não tinha que ter feito essa nova reanálise, que estava tudo precluso, a análise. Está cortando, a menina está com internet ruim, acho, ou é o meu, que ela está sumindo para mim. Não, para mim também está sumindo para mim. Porque aí se o contencioso no recurso voluntário dele é só para discutir, essa questão de que o fisco não poderia ter anulado, que não poderia ter feito de novo, acho que é isso que está devolvido para a gente julgar. Ele não está discutindo o crédito mais. Ele está discutindo o crédito dele? Ele apresenta a prova do crédito, da insuficiência do crédito? Não, ele está discutindo teoria e ele fala que não poderia ter havido essa nova reapuração que foi feita no segundo despacho decisório. Ele usa o termo preclusão, decaiu o direito do fisco de analisar tudo isso de novo. Então, é isso que a gente tem que... Eu concordo com o Marco, acho que a DJ poderia ter feito isso, foi instalado um novo despacho decisório, uma nova manifestação, uma nova TRJ, um novo recurso voluntário, e se ele só discutir isso, não tem crédito, a gente tem que... É uma questão formal, né, de nulidade dessa segunda decisão, e a gente analisa isso. Ele está querendo questionar que o segundo despacho decisório é nulo, não é isso? Que não o segundo despacho beneficiou. O segundo despacho beneficiou. Homologar muitas declarações. Acho que é isso que a gente quer analisar. Ele não traz nenhuma prova do crédito que ele fala que pelo fisco disse que é insuficiente. A DRF disse que uma compensação não foi homologada porque ainda estava no prazo dos 5 anos e não foi homologada porque o crédito que restou era insuficiente. Se ele não discute mais o crédito dele, não traz nenhuma prova, e só está discutindo nulidade do despacho decisório do segundo, acho que é isso que está posto à mesa para a gente decidir. Eu acho que esse segundo despacho decisório é válido. Eu concordo com o Marco. Bom, foi a linha que eu segui. Eu posso ler o voto, então, considerando só o segundo? Pode. Sim, por favor. Posso? Se tiver mais alguma dúvida, aí a gente... Página 5, por favor. A DRJ considerou como preclusa a matéria referente às glosas. O recorrente defende que atacou a integralidade dos valores não reconhecidos e que, de toda sorte, caberia à delegacia de julgamento analisar o mérito das glosas em observância ao princípio da legalidade estrita e da verdade material. O que aconteceu aqui? Na manifestação de inconformidade, ela começou a atacar as glosas, né, já que o PER não tinha sido homologado. Só que a DRJ considerou como matéria preclusa. E o novo despacho decisório reconheceu a legitimidade, em parte, do crédito da COFINS não cumulativa, referente ao segundo trimestre, no montante total de 599 mil. Houve as glosas de bens e serviços utilizados como insumos, pois, através da análise das planilhas, cópias de notas fiscais e registro do livro de balancetes apresentados pelo contribuinte, constatou-se que parte das aquisições utilizadas para o cálculo dos créditos não foram utilizadas diretamente sobre o produto em fabricação. Trata-se de bens e serviços de manutenção de veículos, máquinas, equipamentos e alimentos. E ainda glosas de outras operações, porquanto o contribuinte registrou no DACOM linha 13 outras operações com direito a crédito, sem qualquer identificação de tais operações na contabilidade.
Aí o teor do despacho foi deferir em parte o pedido de restituição da COFINS não cumulativa, por expressa disposição legal, a compensação dos créditos abaixo discriminados, vinculados ao crédito de ressarcimento da COFINS não cumulativa do segundo trimestre, haja vista que nesta data já passaram mais de 5 anos da entrega das respectivas declarações de compensação. E não homologar a DECOMP eletrônica retificadora, número tal, vinculada ao crédito de ressarcimento de COFINS, também do segundo trimestre, haja vista a insuficiência de crédito para efetuar a homologação da referida DECOMP. No tocante às glosas efetuadas, o contribuinte possui o ônus de contestar os valores apurados com argumentos contra provas documentais que militassem a favor do crédito pleiteado, como não fez corretamente o DRJ considerou as glosas como matérias não impugnadas. Pouco instrumentário, o contribuinte se manifestou quanto ao mérito das glosas. Prosseguindo em sua defesa, insurge-se contra a homologação tácita apenas em relação ao pedido de compensação e não ao pedido de ressarcimento, pois não haveria motividade fiscal analisar o mérito dos créditos. A homologação tácita se refere a toda a apuração da decadência. Nessas considerações, a empresa aponta que as glosas realizadas indevidamente resultaram no valor do crédito menor do que o montante total pleiteado. Sustenta ainda que a falta de previsão legal específica acerca da possibilidade de homologação tácita do pedido de ressarcimento não configura óbice ao reconhecimento da preclusão, devendo ser aplicado por analogia o parágrafo 4º, 150. Não há razão nos argumentos, porque o parágrafo 5º de 74 é expressamente voltado à declaração de compensação, e a DECOMP e o pedido de ressarcimento são declarações diferentes, com efeitos também diversos, assim não cabe aplicar ao pedido de restituição a homologação tácita prevista para a DECOMP. A homologação se viabiliza por meio de um regime declaratório, enquanto que a restituição por um regime de requerimento, sendo a compensação operada e satisfeita de imediato, sob condição resolutória de ulterior homologação, ao passo que o valor da restituição pleiteada não é entregue imediatamente ao contribuinte, havendo a necessidade de uma decisão explícita e nunca tácita da administração tributária. Não há como acolher a pretensão da recorrente, porquanto a previsão legal de homologação se refere apenas à compensação. Por outro lado, difere-se a glosa de constituição de crédito pelo lançamento de ofício. A glosa decorre de créditos não admitidos na legislação ou não comprovados pelo contribuinte, mas que foram por ele utilizados na sua escrita apuração. Por sua vez, a constituição do crédito refere-se à exigibilidade de pagamento de saldo devedor, que, porventura, tenha sido apurado na escrita, não foi espontaneamente pago ou compensado ou confessado. A constituição do crédito que se dá no prazo de 5 anos, enfim. Na página seguinte, prazo decadencial do lançamento é esse, que não se confunde com a glosa. Enfim, considerando que o artigo 150 do CTN não se aplica ao direito da administração de glosar os créditos indevidos, deve ser afastada a alegação de preclusão para verificação de créditos controvertidos pela fiscalização. Então, o direito de crédito do PER foi submetido à análise fiscal, que resultou nas glosas acima referidas e o reconhecimento do valor de 599. Houve homologação tácita das DECOMPs com o uso do crédito já fiscalizado no PER, salvo a PER-DECOMP final 8107, que pelo prazo de apresentação não foi alcançada pela homologação tácita. Assim, tendo em vista o reconhecimento parcial do crédito da COFINS, não há crédito suficiente para homologar essa última 8107, que não estava tacitamente homologada. A DECOMP 8107, que retificou tacitamente, obviamente, por existir o lapso temporal, 5 anos entre a transmissão e o despacho decisório novo, com fundamento no artigo 60 da IN 600. Então, a minha conclusão é por negar provimento de recurso voluntário, manter o que foi reconhecido e nada mais. É o voto. Presidente, microfone, presidente. Obrigada. Então, a proposta da relatora
no item 145, é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Marco Antônio? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Eu acompanho a relatora, mas eu faço questão de consignar a divergência, uma divergência em relação ao que o doutor Salvador falou, acompanhado pelo doutor Marcos. Eu acho que a gente pode ultrapassar algumas formalidades do processo administrativo fiscal, só que a gente tem que ficar atento a prazos. Então, não dá para a gente simplesmente, como eles fizeram aqui, houve uma clara violação aqui das formalidades do PAF. Um outro PAF tinha que ter sido constituído. A gente pode, como os prazos foram respeitados, não houve preterição do direito de defesa, não houve nenhuma ofensa a nenhum outro princípio basilar do processo administrativo fiscal, a gente pode dar seguimento. Agora, eu não acho que a gente possa sair atropelando e fazendo, e sem a gente ter atenção com todos os prazos e todos os princípios. Eu acompanho a relatora. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho a relatora. Eu não acho que teve descumprimento às formalidades do PAF. Eu não vi. Talvez o Marcelo tenha detectado alguma coisa que eu não tenha percebido, mas eu entendi que estava tudo adequado de acordo com o mais simples. O despacho decisório original foi anulado, tá? E foi feito um outro no mesmo processo. Quer dizer, foi extinto. Você não pode constituir a lide de novo dentro do mesmo processo. Aquele primeiro que foi constituído uma lide. Teve um despacho decisório, teve uma manifestação de inconformidade. Aí formou o contencioso. A DRJ veio e anulou isso. Você não pode, dentro do mesmo contencioso, fazer um outro decisório e iniciar um novo contencioso. Foi isso que aconteceu. Está claro, você pode até divergir de mim, você pode achar que pode fazer 10, 15, 20 contenciosos no mesmo processo. Agora, o que eu falei, eu quero deixar claro sobre o que eu falei, para não pensar que eu estou aqui tergiversando sobre o nada. E foi exatamente isso. Houve um despacho decisório, houve uma manifestação. Então, foi constituído um contencioso fiscal. Esse contencioso a DRJ anulou, decretou nulidade, então ele acabou. Aí, então, se a gente continuar assim, podia ter feito 4, 5, 6, até a hora de acertar, até a hora de fazer direitinho, não pode. Foi isso que eu falei. Para ficar bem concreto, você não diverge, eu respeito, mas eu não estou falando aqui, não estou dando tiro na água, não. Foi uma coisa objetiva. Eu tinha entendido mesmo, mas eu acompanho a relatora. Marcelo, eu não ouvi o seu voto. Eu acompanhei seu voto. Eu fiquei com dúvida, porque, veja, eu não tratei dessa questão de pode, não pode, no meu voto, então eu fiquei com dúvida, porque eu não coloquei, eu não discuti tudo isso. Não, mas não vejo problema, não. A linha que eu segui foi a partir da segunda frente, eu só coloquei para vocês a questão. A sua conexão está muito ruim, doutora Semira, mas vamos passar o voto, doutor Salvador. Não, eu acompanho a relatora. Você acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Não, doutor Zé Adão. Desculpe. Doutor Zé Adão. Marcelo. Tá? Doutora Sabrina? Não ouvi. Eu não ouvi o voto da oposição. Eu acompanhei a relatora, Marcelo. Obrigado, doutor. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos a votação do item 145. Eu sugiro que a gente suspenda a gravação. Por favor, Ana? Vamos dar um pequeno intervalo.